tá achando o quê, cara? O pessoal já se ligou ali. Só repetitivo ali. Bom dia, Rubens. Bom dia. Acho que tá tudo pronto, né? Tudo certinho? Aqui. Ah, tá aí. Certo. Ah, meu? Podemos começar? Ok. Então, vamos dar início à defesa de mestrado do aluno Igor Franzoni Fukuyama, matriculado no curso de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação na área de Sistemas e Controle. O título da dissertação é Minimum Time Trajectory Planning for a Mobile Robot Considering Dynamical and Frictional Constraints. A banca ela é composta por mim, como presidente, professor Davi Antônio dos Santos, o orientador, professor Rubens Junqueira Magalhães Afonso, o co-orientador, professor Marcos Ricardo Amena de Albuquerque Máximo, o membro interno, professor Carlos Henrique Cartucci Foster e o membro externo, a professora doutora Esther Luna Colombini, da Unicamp. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos na banca, em especial a professora Esther, como membro externo, que se dispôs a avaliar esse trabalho. Muito obrigado. Cabe dizer que a apresentação, a defesa, ela é composta de algumas fases, né? A primeira é a apresentação pelo candidato, de 50 minutos, de até 50 minutos. Depois a gente passa para a fase de arguição, em que os membros da banca vão questionar, fazer comentários para o candidato, e por fim a gente passa à fase reservada, que será realizada na sala aqui ao fundo, se for possível, né? Eu acho que não, talvez a gente tenha que permanecer aqui, a gente vai ter que pedir a licença de todos os presentes, para que a gente faça a emissão do parecer. Confina eles lá na salinha, né? Isso, a gente pode fazer o contrário, então. Então, ok. Então, sem mais, gostaria então de passar a palavra para o Igor, que tem então seus 50 minutos de apresentação. Então, bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos os membros da banca, nos que vieram assistir também. Vou apresentar para vocês a minha dissertação de mestrado, que é intitulada, em português, Planejamento de Trajetórias de Tempo Mínimo para um Robô Móvel, considerando restrições de dinâmica e de atrito. Meu orientador é o professor Rubens, que nos assiste remotamente da Alemanha, e o orientador é o professor Marcos, que está aqui. Gostaria de agradecer também a presença da professora Esther, que está também pelo Hangouts. E a sequência que vamos seguir é bem parecida, semelhante ao que está na tese. Primeiro eu vou mostrar então uma motivação do nosso problema, o que nos leva a querer resolver esse problema. Em seguida mostro como realizar uma modelagem do nosso sistema, de forma a conhecer como são as restrições dele. Em seguida mostro como, dadas essas restrições e uma curva parametrizada, como encontrar um perfil de velocidade de tempo mínimo nessa curva. E, dada essa curva, no tópico 4, eu mostro como nós podemos alterar essa curva a fim de atingir um planejamento de trajetória de tempo mínimo. Por fim, mostra como avaliar esses resultados de planejamento e conclusão de trabalhos futuros. Assim, nossa principal motivação é essa competição titulada Very Small Size League, o VSS, que é uma competição que acontece todos os anos na competição brasileira de robótica. Aqui vocês podem ver os robôs que nós utilizamos na competição. Eles são esses quadradinhos que têm dimensão de 7,5 centímetros de lado, cabem dentro de um cubo com essas dimensões. E devido a essa restrição de tamanho, geralmente eles são robôs diferenciais. Como eles são muito pequenos, eles possuem apenas 2 rodas, que são acionadas por motores elétricos. E, como vocês podem notar, eles têm algumas marcações em cima da estrutura deles. Essas marcações são utilizadas por um sistema de visão computacional, uma câmera que fica a 2 metros acima do campo, que envia as imagens para um computador, e o computador possui um algoritmo de visão computacional que é capaz de detectar as posições e orientações dos robôs e também da bola. Então, a partir dessas posições, dessas estimativas de estado, elas são utilizadas no algoritmo de estratégia,
que vai decidir qual é a posição ou qual seria o comando enviado para cada robô. Isso é feito via um link de rádio. E assim os robôs, né, vão obedecendo os comandos enviados e assim vai se dando a partida vai se dando a competição. Aqui eu mostro para vocês o robô que foi utilizado na dissertação, que é um robô que foi feito em 2015. E tem algumas restrições que nós gostaríamos de levar em conta na hora de nós fazermos o nosso planejamento de trajetória, que é um componente importante da nossa estratégia, que é como que o robô vai se locomover no meio dos obstáculos, né, a fim de chegar até um objetivo. E esse robô, quando foi feito em 2015, né, nós tínhamos um orçamento bem reduzido, nós estávamos começando ainda a equipe. Então nós tínhamos, por exemplo, disponível apenas um motor de hobby, que é um motor baratinho, nós compramos em kits de robótica. As rodas também eram compradas no mesmo kit. Então nós tínhamos dois grandes limitantes que nós conseguimos perceber. Né? Nós temos um motor que relativamente tem um torque limitado, pelo menos quando comparado ao padrão de competição internacional. E nosso material das rodas também não era feito especificamente para a nossa aplicação. E junto com isso também temos essa restrição de processamento em tempo real, que geralmente todos esses algoritmos de estratégia e de planejamento, eles são atualizados na mesma frequência da câmera, que no nosso caso é uma câmera que é atualizada a cada 60 Hz, em um período de 17 milissegundos aproximadamente. E apesar de essas restrições, né, existirem, devido ao fato também de nós termos um sistema aqui de custo reduzido, elas também existem em outros sistemas, mesmo que você tenha a possibilidade de comprar um motor melhor. E se você quiser fazer um planejamento de tempo mínimo, elas devem ser consideradas. E além dessas restrições devido ao hardware, também existe uma limitação devido à própria estrutura do sistema, que dificulta o nosso planejamento. Então aqui eu mostro para vocês o modelo mais simples que nós podemos usar para representar o nosso robô diferencial, que é o modelo do município. Certo? Então aqui nós temos, ele é representado com 3 estados, nós temos as posições e orientação do sistema, e temos 2 entradas, a velocidade linear e a velocidade angular dele. Certo? Então aqui nós temos a representação de um robô que não considera as dimensões do nosso sistema. E ele tem as características de ser não linear, subatuado e não holonômico. E tudo isso faz com que o nosso planejamento tenha uma certa dificuldade, porque, por exemplo, técnicas clássicas de controle não podem ser utilizadas nesse tipo de sistema. Então a gente quer responder a seguinte questão: como que nós podemos retirar o máximo de desempenho do nosso sistema, dadas as restrições que nós temos, que foram comentadas? E desempenho, no contexto de jogo de futebol, seria maximizar o número de gols que conseguimos fazer. Porém, nessa dissertação, nosso escopo é um pouco reduzido, que é como que nós conseguimos nos locomover os robôs da forma mais rápida possível, e isso vai aumentar a nossa competitividade durante o jogo. E na literatura, nós percebemos basicamente 2 tipos de abordagem. Uma é uma abordagem mais clássica, que é a abordagem que busca dividir o problema em subproblemas que são mais conhecidos, mais fáceis de serem resolvidos. Como, por exemplo, aqui eu mostro uma abordagem hierárquica com 3 níveis. Então, inicialmente, nós temos, por exemplo, podemos dividir o problema de locomoção no nível mais baixo, de controle de atuadores. Em seguida, podemos usar uma camada de tarefas simples, por exemplo, seguir de um ponto até outro. E, finalmente, a gente pode ter uma camada acima, mais abstrata, que nós fazemos uma sequência de tarefas simples, ou seja, a gente poderia fazer o robô seguir de um ponto até outro e assim sucessivamente. E para gerar essa sequência de pontos, existem vários planejadores de caminho que são muito utilizados no campo de robótica. Aqui eu cito 4 deles. O primeiro é o caminho de Turing, que é um caminho que é utilizado para carros com curvatura limitada. Ele tem a característica interessante de ser um caminho mínimo para esse tipo de sistema. Só que, porém, no nosso caso, ele não atende às nossas restrições pelo fato de nosso robô ser diferencial e ter uma curvatura ilimitada. Poder ter uma curvatura limitada. Aqui, em seguida, eu mostro para vocês uma técnica com a estrela, que é muito utilizada, que se baseia em uma discretização do espaço, por exemplo, num grid, e dentro desse grid você representa ele como um grafo e faz uma busca de caminho mínimo nele. Só que aqui surgem 2 questões importantes, que é como que você divide o seu espaço num grid, e também, pelo menos na formulação
original dele, mais comum, ele não leva em conta a orientação do seu sistema. E a terceira técnica é o grafo de visibilidade, que ele, de certa forma, resolve o problema de discretização que existe numa técnica de grid, né? Ele busca criar um grafo em que cada vértice do obstáculo é conectado com os demais, né, num ambiente de obstáculos poligonais, e nesse gráfico você também consegue realizar uma busca de caminho mínimo e encontrar o caminho mínimo entre dois pontos sem realizar nenhuma discretização. E por fim, outra técnica que é muito utilizada é a dos campos potenciais artificiais, que busca representar cada obstáculo como uma função potencial e os objetivos também como uma função potencial, e você busca, dentro desse espaço de funções, você busca descer o gradiente, e o caminho que é feito pelo gradiente é o caminho que vai ser utilizado nessa técnica. A dificuldade, porém, é que para sistemas que são não lineares ou não holomórficos, você não tem garantia de ter uma função potencial que tem um único mínimo global. Então, são realizadas muitas heurísticas, né, para você tentar ter um bom caminho, mas você nunca tem garantia que você consegue encontrar um caminho até o objetivo com essa técnica. É importante também ressaltar que dentro dessa abordagem hierárquica, geralmente você não considera as restrições na hora de planejar o caminho. Então, você vai ter uma certa perda de desempenho por não considerar isso na hora de planejar o caminho que vai ser seguido. E um outro conjunto de técnicas são baseadas em modelo que buscam construir a trajetória levando todas as restrições em conta. E que um artigo que foi muito importante na nossa dissertação é o do Shin Mackey, de 85, em que ele mostra como que você consegue, dado uma curva parametrizada, achar o tempo mínimo nessa curva para manipuladores robóticos. E, em seguida, no artigo 7 do Yamamoto, ele mostra como adaptar essa técnica para um robô diferencial, não holomórfico, e, além disso, ele mostra como que você consegue otimizar essa curva que era fixa na técnica anterior. E essa técnica também é interessante, porque ela leva em consideração restrições de atuação do sistema, né, de torque dos motores, porém, ela não leva em consideração o atrito das ondas com o chão, que só foi levado em consideração nesse artigo de 2003, do LET, em que ele mostra, né, como utilizar, fazer um planejamento de tempo mínimo, dado as restrições de atrito, mas não considera as restrições de atuação. E, por fim, existem outras técnicas que podem ser utilizadas, uma mais recente, a do RRT Estrela, em que ela busca um planejamento feito baseado em amostragem do espaço, em que essa amostragem é utilizada para guiar uma criação de uma árvore, de um estado inicial para um final. E durante a criação dessa árvore, dos nós da árvore, você utiliza simulações do seu sistema. E nessas simulações você consegue incluir, por exemplo, as dinâmicas. Porém, esse algoritmo ele é, de certa forma, computacionalmente custoso, porque depois que você cria uma árvore, existe o passo de otimizar essa árvore para diminuir o tempo do caminho. Isso geralmente é um passo bem custoso que no geral não se usa em tempo real. Assim conhecido o nosso problema, né, nenhuma das técnicas que foram comentadas, elas levam todas as restrições em conta, né, de atuação, de atrito e de tempo real. E para fazer então esse planejamento de tempo mínimo, o primeiro passo foi estudar como o nosso sistema se comporta. E então, o nosso primeiro passo, em 2017, nós publicamos um artigo em que nós mostramos como a partir de princípios físicos, chegar nas equações do nosso sistema, considerando considerando efeitos do motor, dinâmica do motor, e da inércia do nosso sistema. E aqui eu apresento para vocês um sistema reduzido, que é um sistema de velocidades das rodas, certo? Nós temos a velocidade nas duas rodas, temos como entrada as tensões que entram nos motores elétricos, e aqui nós temos essa força F, na verdade essa componente F, que é uma componente de atrito seco que existe dentro dos motores, também foi identificada durante esse trabalho. E aqui eu mostro as matrizes que foram identificadas, né, nesse artigo. Esse sistema é praticamente linear, a não ser pela existência dessa componente F, que é de atrito seco. E para utilizá-lo na nossa abordagem, nós fizemos 3 hipóteses simplificadoras. A primeira delas, nós desconsideramos o atrito seco, poderia ser abordado depois do nosso planejamento, por exemplo, usando uma técnica de feedback linearization. Em seguida,
o acoplamento que nós identificamos é relativamente pequeno em relação aos termos diretos e nós desconsideramos nessa abordagem. E, por fim, nós fazemos a simetria também dos termos diretos. Né, ao identificar o sistema, nós vemos que ele não é exatamente simétrico. Né, fizemos isso mais por os termos são praticamente simétricos, né, mas também isso nos ajuda a simplificar um pouco o tratamento matemático que vai ser utilizado nos próximos passos. E, por fim, nós temos, então, com essas simplificações, esses dois sistemas lineares para cada roda, que são desacoplados. E, a partir dessa modelagem do nosso sistema, né, nós conseguimos averiguar quais são as restrições do motor. Como que o nosso motor limita as nossas condições de aceleração e velocidade para cada ponto da curva. E associando o nosso modelo com relações muito conhecidas do robô diferencial, que relacionam as velocidades das rodas com a velocidade no centro do robô, né, tanto linear quanto angular, e o mesmo para as acelerações, nós temos como tudo isso se relaciona, e substituímos aqui as velocidades das rodas pelos modelos que nós obtivemos. Com isso, nós conseguimos obter a equação 6, que relaciona as acelerações, né, lineares e angulares com as tensões dos motores, e com o estado de velocidade atual também. E por meio dessa equação 6, com o fim de trabalhar apenas com aceleração ou velocidade linear, que é o que conta quando nós estamos fazendo um planejamento de tempo mínimo e queremos minimizar o tempo em uma trajetória, nós substituímos a aceleração angular por essa expressão da equação 7, que relaciona a aceleração angular com a derivada espacial da curvatura, o eta, e a curvatura kappa. Então, cada ponto da curva, né, possui um certo eta e um certo kappa, e aqui eu mostro um caso. Considerando uma tensão máxima da bateria, nós conseguimos chegar nessa equação 8, que é a equação de restrições do nosso motor. Essa equação 8, que eu mostro um caso específico, né, para eta igual a 50 e kappa igual a 5, então, para cada ponto da curva, né, nós temos valores diferentes de eta e de kappa, e vamos ter uma região semelhante a essa, né, que são definidas por 4 parábolas que se intersectam, e a região aqui no meio, de interseção entre elas, denota qual que é a região de validade de aceleração e de velocidade para cada ponto da curva. Então, agora que nós já conhecemos as restrições do motor, nós passamos a estudar as restrições de deslizamento do nosso sistema. E para isso nós partimos de uma equação bem simples, um modelo bem simples por atrito, que é um modelo que mostra como cada força em cada roda, cada força de atrito em cada roda deve ser menor do que μ vezes a normal dessa roda. E aqui eu mostro um diagrama de força, né? Todas as forças que atuam no nosso sistema. Nós temos, por exemplo, as forças de atrito decompostas nas componentes tangenciais e centrípetas. Temos uma força no suporte que fica atrás do robô, uma força normal nas rodas. E também temos aqui a força peso e algumas forças não inerciais que atuam no sistema, né, de aceleração tangencial e centrípeta. Por meio de equilíbrio nos momentos de forças daquele diagrama, nós podemos chegar nas seguintes relações para as normais e para as forças tangenciais. E aqui, com essas equações, nós conseguimos ver como as acelerações, tanto linear quanto centrípeta e angular, impactam nessas variáveis. E o que torna essa modelagem difícil, é que as normais, elas, dependendo das acelerações utilizadas, elas se desbalanceiam de acordo com as acelerações que estão sendo aplicadas no sistema. E unindo essa equação com o modelo de atrito, nós conseguimos chegar na seguinte condição de equilíbrio condição de não deslizamento para o sistema. É composto por essas 3 equações, sendo que essas duas últimas são basicamente que a raiz quadrada, o termo da raiz quadrada tem que ser positivo. E, como vocês podem ver, essa equação 11, ela de certa forma é um pouco complicada, devido a essa raiz quadrada que aparece aqui. E como nós vamos ter que determinar uma região para isso, assim como nós determinamos para o motor, fazer uma intersecção dessa região para o motor, no nosso algoritmo de tempo mínimo, nós resolvemos fazer algumas simplificações, devido ao fato de que, por exemplo, se você for fazer a intersecção disso com a outra equação,
nós temos uma complicação, por exemplo, se você quiser eliminar essa raiz quadrada, elevando os termos ao quadrado, a gente vai ter um termo de aceleração centrípeta elevado à quarta. Da aceleração centrípeta é a curvatura vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, esse termo todo teria ordem 8 na velocidade. E essas intersecções entre curvas vão ser realizadas em cada ponto da nossa trajetória. Isso vai implicar dentro do algoritmo de otimização. Então, a gente vai ter um grande custo computacional se a gente utilizar a equação nesse formato na nossa abordagem, devido ao fato que equações de oitava ordem, nós não temos um algoritmo analítico que consiga resolver. Então, a gente vai ter que usar técnicas, por exemplo, interativas. Então, com o fim de diminuir o custo computacional, nós aplicamos algumas aproximações. Então, no caso, nós aplicamos, primeiro nós eliminamos aquela raiz quadrada daquela equação, porque ela é positiva. Os dois últimos termos nós unificamos com uma desigualdade triangular, devido a essa equação. E também fazemos a limitação da aceleração angular. E essas aproximações elas permitem que a gente elimine a dependência do nosso sistema em relação à aceleração angular. Isso vai ser bem interessante, porque nós, inspirados nesse artigo do Leptic, que considera o atrito numa trajetória de tempo mínimo, ele utiliza o seguinte modelo para deslizamento, não deslizamento. Um modelo elíptico, nas acelerações lineares e centrípetas. E o que nós fizemos para simplificar essa equação anterior ainda mais foi encontrar a elipse de maior área que cabe dentro dessa região. Nós fizemos essa otimização e encontramos esses seguintes parâmetros. E esse vai ser o modelo que nós vamos utilizar no nosso problema de tempo mínimo. E assim, por fim, nós fizemos uma avaliação dessas aproximações. Nós fizemos o seguinte teste, né? Então, dado um certo ponto da curva, com essa derivada de curvatura, né, de 100, nós variamos a curvatura e calculamos qual que é a aceleração máxima dadas as nossas restrições, né? No caso aqui, em amarelo, eu tenho uma restrição, a nossa aproximação com a elipse. Em vermelho, eu tenho o modelo completo, sem nenhuma aproximação. Em azul, desculpa. Em vermelho, nós temos um modelo antes de traçar a elipse. E a gente percebeu que o nosso modelo, de fato, ele fica bem conservador, principalmente na aceleração linear. A aceleração centrípeta ele não fica tão conservador assim. Porém, né, essa aproximação foi necessária para que nós conseguíssemos usar o algoritmo em tempo real, no nosso sistema de futebol de robôs. E também, ele tem a vantagem de que, pelo menos, ele consegue considerar todas as restrições do sistema. Uma coisa que, pelo menos, nos algoritmos clássicos, isso não é feito, em geral. Agora, dado que nós conhecemos as equações do nosso sistema, as equações que restringem as velocidades e acelerações, nós podemos partir para como, dado uma curva fixa, como eu consigo achar um perfil de velocidade de tempo mínimo. Aqui eu apresento uma definição um pouco mais formal do nosso problema. Então, nós temos uma curva parametrizada, x de s e y de s, e temos as seguintes restrições, condições de contorno, né? Temos as posições, as velocidades lineares, curvatura e orientação. Tanto no início quanto no fim da nossa curva. E temos as restrições do nosso sistema, né? Restrição do motor, restrição de atrito, de deslizamento e a aceleração angular máxima. E dado tudo isso, nós queremos encontrar qual que é a velocidade, o perfil de velocidade, né, parametrizado no tempo, que minimiza o tempo na curva. E um conceito muito importante dentro dessa técnica é o conceito de região admissível, que é, basicamente, em cada ponto da curva, qual que é o conjunto de velocidades que o sistema pode admitir. Então, nós temos aqui, por exemplo, essa curva contínua é a nossa fronteira de velocidade máxima, que pode ser encontrada utilizando as restrições do nosso sistema. Então, para cada ponto da curva S, nós temos uma derivada de curvatura e uma curvatura. Nós conseguimos substituir isso nas restrições e achar quais são os limites de velocidade. E é importante ressaltar que no nosso caso de planejamento de tempo mínimo, nós só apenas estamos interessados em velocidades positivas. Porque, dado uma curva fixa, se você tem uma velocidade negativa, você está voltando na curva. Isso nunca vai trazer o sistema no tempo mínimo. E um passo importante também é que, para o nosso sistema, nós não temos regiões de inadmissibilidade como essas aqui.
que ficam dentro da nossa região admissível, que formam ilhas. Isso é devido ao fato que nossas restrições são tanto a de motor quanto a de deslizamento, elas são regiões fechadas, são ao redor da origem. Nós sempre vamos ter uma região contínua de velocidade, igual eu mostro aqui nessa figura. E essa figura, né, significa que se você estiver acima tiver uma velocidade acima dessa fronteira, o seu sistema vai violar com certeza uma das restrições. Então, o nosso perfil de velocidade tem que estar contido aqui dentro. E assim, o Shin e o McKay, no artigo deles, eles mostram como a gente pode, né, dado que nós conhecemos essa fronteira, como que nós possamos traçar um perfil de velocidade de tempo mínimo. E o algoritmo tem basicamente 6 passos. No primeiro passo, nós começamos aqui a partir, na verdade, antes de tudo, essa curva de velocidade máxima, a fronteira de velocidade máxima, tem que ser determinada. E assim, dado um ponto inicial de velocidade, você acelera o máximo possível até que não seja mais possível que você mantenha o seu sistema dentro da região admissível. O segundo passo é semelhante, só que partindo da velocidade final, que também é dada como zero, você desacelera o máximo possível até que você não consiga mais ficar dentro da região admissível. Em seguida, passo 3, você verifica se essas duas curvas se intersectam. Se as curvas se intersectarem, então você descobre um ponto de troca. E o que é importante ressaltar que os algoritmos de tempo mínimo, em geral, eles são algoritmos do tipo de controle bang-bang. E você acelera o máximo possível, depois desacelera o máximo possível. E a dificuldade do programa, na verdade, está em encontrar justamente esses pontos em que você passa de aceleração para desaceleração. Então, nesse caso, se essas duas curvas se intersectassem, esse ponto de intersecção já seria um ponto de troca. Mas no nosso caso aqui, elas não se intersectam. Então, o que a gente que deve ser feito é buscar, né, entre as duas curvas, se existe um ponto possível de troca. E no caso, o que você faz é, percorrendo a curva, você vai verificando se é possível, dadas as limites de aceleração, que você mantenha o sistema dentro da região admissível. Se for possível, o primeiro ponto que isso for possível é um ponto de troca. No caso, esse ponto é SB. E assim, no passo 5, a partir desse ponto de troca que foi encontrado, você traça uma curva de desaceleração até que ela intersecte essa curva de aceleração e você acha outro ponto de troca. Por fim, você faz, analogamente, traça uma curva de aceleração máxima, até que ela intersecte e você acha um outro ponto de troca. E assim você tem um perfil de velocidade de tempo mínimo. É importante ressaltar que nem sempre, né, nem todas as curvas é possível que você encontre esse perfil de velocidade, porque pode ser impossível que você consiga atender as restrições do sistema. Isso acontece quando uma curva não consegue se intersectar com a outra. Aqui eu mostro um exemplo na aplicação desse algoritmo no nosso sistema. Então nós temos essa curva parametrizada. Em vermelho a gente temos a fronteira de velocidade máxima. E aqui temos o perfil de velocidade que foi traçado para essa curva. Nós podemos ver que é bem característico de um sistema de uma curva de tempo mínimo. Acelera o máximo possível, depois desacelera o máximo possível. E agora que nós sabemos como, né, dado uma curva parametrizada, nós conseguimos encontrar um tempo mínimo, a gente pode começar a pensar em como alterar a curva a fim de minimizar o tempo da nossa trajetória. Então, o problema que nós queremos resolver é, de certa forma, bem parecido com o outro. Nós temos as mesmas condições de contorno, as mesmas restrições, só que agora nós queremos descobrir o caminho parametrizado, vai minimizar o tempo, e também temos aqui um novo componente que queremos que o sistema dessa trajetória seja livre de colisão. Então temos, de certa forma, dois objetivos conflitantes aqui. Minimizar o tempo e temos uma trajetória livre de colisão. E para isso, né, nós usamos o seguinte esquemático para a resolução do problema, que é inspirado nesse artigo do Yamamoto. Então, dadas as nossas condições de contorno, né, temos estados iniciais e finais. A ideia primeiro é você gerar alguns waypoints pelos quais você vai passar no campo. Esses waypoints são interpolados por um algoritmo, a fim de gerar uma curva parametrizada. E dada essa curva, nós sabemos como encontrar o tempo mínimo nela, ou se é possível gerar uma curva de tempo mínimo. E, assim, nós calculamos um custo em cima dessa trajetória gerada
E o algoritmo de otimização vai buscar minimizar esse custo, a fim de minimizar também o nosso tempo, ou fazer com que o sistema fique livre de colisão. Isso vai, dentro de um loop, você vai realizando interações e espera que o custo vai diminuindo. E aqui eu mostro como nós inicializamos os waypoints inicialmente. Nós utilizamos essa técnica de uma busca no gráfico de visibilidade. E como foi dito, ele é construído, né, usando a partir de cada vértice, você vai ligando ele com os demais vértices, de forma que esses traços sejam livres de colisão. Isso é feito para cada vértice do campo. E quando você realiza uma busca nesse gráfico, você consegue encontrar qual é o caminho mínimo entre dois pontos. Em seguida, né, nós fazemos uma interpolação desses waypoints. A interpolação, né, nós temos, por exemplo, N waypoints, temos W0, W1 até Wn-1, e nós ligamos cada waypoint com uma curva. Essas curvas, elas têm que ter algumas características desejáveis, né, que é descrito nessa teste de 2008 do Sprung. Primeiro, nós queremos que elas interpolem de fato os waypoints. E segundo, seria interessante que essa curva tivesse uma continuidade nessas junções de até C2, de forma que as orientações sejam contínuas durante a curva e também as curvaturas sejam contínuas. Isso são decisões interessantes para a dinâmica do sistema. E por fim, também seria desejável que consigamos escolher as primeiras e segundas derivadas, tanto no início e no fim, que elas vão ser utilizadas para satisfazer as condições de controle de orientação e de curvatura. E dadas essas restrições, o Sprung ele propõe utilizar uma curva de Bézier de quinta ordem, que tem 12 n menos 12 parâmetros. Porém, se você olhar apenas para essas condições que ele estabelece, você não tem o mesmo número de restrições, de equações. E por isso ele acaba utilizando várias heurísticas, né, para preencher os parâmetros livres. E uma delas é que o caminho ele tem que ficar muito próximo do caminho que é feito com a busca no gráfico de visibilidade. Só que nós verificamos que essa proposta inicial ela fica de certa forma bem conservadora, que em cada waypoint você tem uma curvatura muito alta, que faz que o robô tenha que diminuir muito a velocidade nesses waypoints. Então nós utilizamos uma condição diferente. Nós propomos uma continuidade até C4, de forma que, por exemplo, a nossa derivada espacial da curvatura vai ser contínua também. E, adicionando essa condição, nós temos 12 n menos 12 equações, ou restrições, né? Ou seja, nós temos o mesmo número de parâmetros, e nós mostramos como conseguimos encontrar cada um desses parâmetros na dissertação. Então aqui eu mostro a curva que é utilizada, né, entre cada waypoint, que é uma curva de Bézier de quinta ordem. Só que aqui eu mostro ela numa outra representação, uma representação hermitiana, que é mais interessante para o nosso problema, porque ela é definida pelos waypoints, inicial e final, e por esses vetores de velocidade. Esses vetores de velocidade e de aceleração, que é importante ressaltar aqui que são derivadas em relação ao espaço, né, ao parâmetro da curva, não derivadas temporais, não é exatamente metros por segundo esses termos, não tem essa unidade. Mas essa representação é interessante, porque ela facilita atender às condições de contorno. No caso aqui, por exemplo, temos os vetores de velocidade espacial, e elas estão relacionadas diretamente com as orientações iniciais e finais da curva. E as acelerações estão relacionadas com as curvaturas iniciais e finais. Então, consigo, por meio dessa representação, satisfazer essas condições de contorno. Porém, aqui existem alguns parâmetros que não são determinados previamente, né? Esses módulos dos vetores. Eles vão ser utilizados como parâmetros livres durante a otimização, de forma que a gente consiga alterar a curva, mesmo sem alterar a posição dos waypoints. E assim, né, nosso problema de otimização é o seguinte, né? Nós temos os seguintes parâmetros: os waypoints internos da curva, que nós vamos modificar, e esses módulos desses vetores. Os waypoints eles são inicializados com a busca no gráfico de visibilidade e os módulos dos vetores são inicializados com essa seguinte heurística. Primeiro nós pegamos as velocidades iniciais e finais em metros por segundo real do sistema, somamos uma constante a fim de que não fique próximo de zero, caso o inicial seja zero. Também nós modulamos, né, pela distância entre os waypoints, né, inicial e final.
essa modulação ela foi importante porque, geralmente, quando você traça essas splines, pode ser que, se esses módulos forem muito grandes, em relação às distâncias da curva, você pode acabar tendo loops na sua interpolação, que geralmente não são desejáveis. Isso ajuda a resolver esse problema. E as acelerações, né, os módulos foram inicializados com 0. O algoritmo de otimização utilizado foi o RProp, que ele é baseado na tese do Splunk. E nós utilizamos, na verdade, uma versão modificada, um pouco mais recente, que ela tem essa característica do backtracking, a versão original não tem. E o RProp, ele é interessante porque não precisa do cálculo de derivadas, então você não precisa estar preocupado com a acurácia da sua derivada, mas apenas depende do sinal das derivadas. E isso é interessante junto com o backtracking, porque a nossa opção de custo que eu vou mostrar a seguir, ela tem alguns componentes que fazem que ela seja não suave. Então ela pode rapidamente transitar de um ponto de baixo custo para alto custo. E o backtracking, por exemplo, é interessante nesse contexto porque, caso isso aconteça, caso você faça um passo de atualização da otimização e caia em uma região de alto custo, o backtrack faz com que você volte e utilize passos menores. Então acaba ajudando a não que o sistema de otimização caia em regiões muito ruins do espaço. E, por fim, é importante ressaltar que essa técnica, ela não considera, né, originalmente, dentro da otimização, restrições como, por exemplo, o desvio de obstáculo, né, o atendimento das restrições do sistema. Tudo isso nós colocamos como pesos na função de custo. Né? Então, quando você, por exemplo, viola, quando a trajetória está em colisão, nós assinalamos um peso bem alto para essas condições, de forma que a otimização saia desses casos. E antes de partir para a opção de custo, aqui eu mostro como que nós abordamos os obstáculos no nosso planejamento. Então, o que nós fazemos é pegar o nosso robô que tem dimensões e transferimos essas dimensões para os obstáculos, de forma que nós consigamos planejar apenas, substituir as dimensões do nosso robô por um robô pontual. Assim, quando nós traçarmos uma trajetória, para checar se essa trajetória é livre de colisão, a gente apenas precisa checar se cada ponto está livre de colisão, sem ter que se preocupar com as dimensões do robô. E aqui eu mostro a função de custo que foi utilizada. Nós temos basicamente 5 termos. O primeiro termo é o próprio tempo da curva, que nós queremos minimizar. O segundo termo é o nosso custo de colisão, que ele é calculado da seguinte maneira. Para cada ponto da curva, nós calculamos qual que é a penetração dele dentro do obstáculo. Depois nós somamos a penetração de cada ponto dessa curva e multiplicamos por um ganho, γ1. O terceiro componente da função de custo é uma penalização para caso o nosso perfil seja inválido. Caso seja, por exemplo, impossível seguir uma certa trajetória porque você não consegue atender as restrições dessa trajetória. E aqui eu mostro um caso em que isso acontece. Nós temos uma velocidade inicial diferente de zero e, seguindo o nosso algoritmo, né, de perfil de tempo mínimo, nós primeiro traçamos uma curva de aceleração até que não seja possível continuar na região admissível. Depois, né, fazemos novamente aqui para a parte final, né, traseira aqui, e nós procuramos qual que é o ponto de troca. Nesse caso, seria esse ponto. Porém, ao traçar a curva de desaceleração a partir desse ponto, essa curva não se intersecta com essa. Isso é um caso em que não é possível atender às restrições durante a curva que foi planejada. Isso poderia ser, na prática, um exemplo, poderia ser uma curva muito fechada, que foi traçada, e que você não consegue fazer essa curva sem deslizar, por causa da sua velocidade inicial, ou então quando você tem que parar muito rápido, né? E você vai ter que, seu motor não comporta uma desaceleração que é necessária para você parar com essas condições. Então, a ideia para lidar com esses casos é buscar dar mais espaço para o sistema desacelerar, ou seja, jogar esse ponto de troca mais para a direita, mais para o fim da curva. E isso que é feito nessa função de custo. E um detalhe é que essa função é apenas utilizada quando o perfil de fato é inválido, quando você não consegue
encontrar um perfil válido. E o quarto termo da função de custo é uma penalização de tangentes negativas, que é um caso em que aqueles módulos de velocidade eles podem ficar negativos na nossa otimização. E caso eles fiquem, nós penalizamos dessa forma, né? Tanto no início quanto no fim, nós somamos uma penalização para os dois casos e multiplicamos com um custo de 3. E o último custo, termo de custo que foi importante, é a penalização das velocidades tanto no início quanto no fim da curva. Como vocês podem ver aqui nessa figura, poderia acontecer de a velocidade inicial estar acima da fronteira de velocidade máxima. E assim, você já estaria violando uma restrição já no início da sua condição de controle. E essa função de custo ela busca penalizar esses casos, né, de forma que essa fronteira de velocidade ela possa subir um pouco e ficar acima da sua velocidade inicial ao final. E dado toda essa função de custo do nosso algoritmo de otimização, eu mostro aqui um exemplo, né, em que ele é utilizado. No caso, o robô começa nesse ponto, para chegar até aqui. Ele começa com uma velocidade de 1 metro por segundo e com uma certa curvatura positiva, que faz com que ele tenha uma velocidade angular nessa direção. Vocês podem ver que a curva inicial que é traçada, né, ela passa justamente pelos vértices dos pontos, né, dado por causa do nosso grafo de visibilidade, porém é uma curva inválida, né, por causa dessa curvatura bem fechada que é realizada aqui, não é possível atender todas as restrições do sistema. E, assim, né, a otimização realiza algumas iterações, a curva continua ainda inválida na 10ª iteração. E aqui na iteração 30, né, já é possível encontrar um perfil de velocidade válido. E para esse perfil nós conseguimos assinalar um tempo de 2,5 segundos. Na iteração 50, o sistema já fica com 2,35 segundos. E na iteração 99, a curva é realizada com 2,3 segundos. Não acontece uma diferença muito grande entre 50 e 99 iterações. E aqui nós podemos ver como que o tempo vai diminuindo no decorrer das iterações e a questão de custo também. E, por fim, eu mostro como que é um perfil de velocidade dado essa curva. Nós podemos ver que é um perfil bem mais complexo do que no exemplo anterior. E nós temos aqui vários pontos de troca que são feitos. Isso mostra assim, que o nosso algoritmo é capaz de traçar coisas bem complexas de perfil de velocidade. Por fim, né, nós nos perguntamos como que é possível avaliar esse planejamento de trajetória. E nós queremos avaliar esse desempenho considerando o seguinte fato, que existem muitas variáveis no jogo. Nós temos 6 obstáculos, são 3 robôs adversários, 2 nossos e a bola. E, dadas as nossas condições de contorno, também de posição, velocidade, orientação ou curvatura, nós temos um total de 22 variáveis que podem mudar. São 22 variáveis que mudam o cenário do nosso jogo. Nós queremos ter uma noção de como é que o nosso sistema performa num jogo de futebol como um todo, não só em casos específicos. E também gostaríamos, por exemplo, de entender quais são os parâmetros que seriam mais convenientes, que trazem melhor desempenho, ou em trabalhos futuros comparar com outros planejadores. E a nossa abordagem foi utilizar experimentos de Monte Carlo, e nós amostramos desse espaço de 22 variáveis, rodamos simulações de trajetórias para cada amostra e geramos métricas no final. E as métricas são essas 4 aqui possíveis. Nós analisamos percentis de tempo da distribuição do nosso experimento de Monte Carlo, analisamos qual a quantidade de porcentagens de trajetória válida, que atendem às restrições, porcentagem de desvio de obstáculo, considerando um raio de segurança de 1 centímetro no nosso planejamento, e porcentagem de trajetórias bem-sucedidas, que é a combinação dessas duas condições. E para gerar as amostras do nosso experimento, nós utilizamos distribuições uniformes para as condições de contorno de velocidade, curvatura e orientação. E as posições são amostradas uniformemente nessas regiões. O nosso robô começa aqui nessa região verde, os obstáculos são mostrados aleatoriamente aqui, e na região azul está o nosso estado final, nosso objetivo. De forma que os nossos experimentos descrevem problemas em que o robô tem que atravessar o campo inteiro com obstáculos no meio.
E um detalhe importante é que algumas condições iniciais podem ser não factíveis, não possíveis de ser resolvidas, porque pode ser, por exemplo, que o sistema já começa deslizando, você mostrou um ponto e já começa deslizando, por exemplo, ou então o caso que você faz uma curva em que não é possível mesmo achar uma trajetória por causa das suas condições de contorno. Você não consegue encontrar um conjunto de ações que vai satisfazer as restrições no futuro. E no nosso caso, nós identificamos apenas o caso do tipo 1, que nós podemos checar as restrições nas condições de contorno. O problema do tipo 2 seria um pouco mais complexo de ser resolvido, seria não é tratado. Assim, nós fizemos 4 experimentos, vou mostrar apenas 3 aqui na apresentação. Em cada experimento, nós utilizamos 5.000 amostras cada. Aqui eu mostro alguns parâmetros de otimização da função de custo, que são deixados constantes em cada experimento. E nós escolhemos um desses parâmetros para variar durante o experimento. Então, no experimento 1, nós fizemos a variação do peso de colisão. Então, nós temos o peso γ1, que é variável entre 0 e 5.000. E nós podemos perceber, intuitivamente, de fato, ele diminui, ele aumenta o sucesso de desvio de colisão, né, 17,85%. O número de perfis válidos diminui um pouco, porque são objetivos conflitantes na nossa função de custo. Porém, o número de trajetórias bem-sucedidas no total aumenta muito. Isso é devido ao fato que essa condição é a combinação dessas duas. Ela vai ser sempre limitada pelo mínimo dessas duas porcentagens. No nosso caso, o desvio de colisão é o que mais está pesando na nossa performance. No experimento 2, nós fizemos a variação do peso de perfil inválido, de 0 até 500. Ele não impacta muito as métricas, como pode ser visto. Ele não melhora tanto essas métricas de validade, ou até mesmo de tempo, a não ser no caso aqui do tempo máximo. O que é bem interessante, porque nós podemos concluir, assim, de certa forma, que esse peso ele ajuda a otimização nos casos mais difíceis. Né? Nos casos mais difíceis ele consegue diminuir o tempo. Por fim, nós fizemos a variação do número de iterações, né, de 10 até 100, e todas as métricas, né, de forma intuitiva, elas aumentam, né, como esperado. E é interessante notar que para 10 iterações existe uma taxa de desvio de colisão bem baixa, que mostra que a nossa interpolação, devido ao fato de ela não considerar a existência dos obstáculos, ela acaba não indo muito bem nesse quesito. E também existe uma melhoria bem pequena, de 50 para 100 interações, né, em todas as métricas, mostrando que 50 interações já seria o suficiente para nós utilizarmos o nosso sistema na prática. Por fim, nós fizemos uma análise do tempo computacional, que é levado pela técnica, para averiguar se é possível utilizar em tempo real. E aqui eu tenho um experimento para 100 interações, né, de amostras, temos o histograma do tempo computacional. É possível ver que com a mediana está próximo aqui de 20 milissegundos, algumas amostras aqui no máximo caem em 40 milissegundos. E se utilizarmos 50 interações, nós temos basicamente um decaimento linear. A mediana aqui desloca para 10 milissegundos e o máximo aqui próximo de 20. Considerando que a nossa câmera tem uma taxa de atualização de 60 Hz, nós temos que a condição de tempo real do nosso sistema é satisfeita para 50 interações. Assim, nós podemos concluir, mostramos como que é possível fazer toda uma modelagem do nosso sistema, considerando restrições de atuação, de deslizamento, e também propomos como simplificar essa restrição de deslizamento a fim de utilizar um algoritmo em tempo mínimo, a nossa abordagem em tempo mínimo. Em relação ao planejamento, né, nós mostramos que o nosso planejamento consegue utilizar embarcar todas as restrições que foram apresentadas. Apresentamos como podemos avaliar o nosso planejamento no contexto de um jogo de futebol, considerando vários cenários diferentes. E a nossa taxa de sucesso de trajetória foi de 85%. Isso porque nós não retiramos também todas as trajetórias que são impossíveis no nosso experimento de Monte Carlo. Vimos também que o limitante da taxa é a taxa de desvio de obstáculo, que estava ali perto de 85% também. E pelos histogramas podemos ver que em 95% dos casos o nosso planejamento consegue percorrer o campo em menos de 2,8 segundos.
E alguns trabalhos futuros, por exemplo, atacar o problema da nossa aproximação ser muito conservadora, poderia ser, por exemplo, criar um modelo elíptico de atrito para cada ponto da curva. Né? A gente poderia utilizar o modelo completo e para cada ponto de derivada de curvatura reta e curvatura, a gente poderia traçar uma elipse, ao invés de usar a abordagem que a gente fez de utilizar várias aproximações. E assim a gente poderia fazer uma busca nessa tabela de eta e kappa para escolher o melhor modelo para aquele ponto. E uma outra alternativa seria testar outros planejadores de caminho que não sejam a interpolação com spline, com o fim, por exemplo, de que o nosso desvio de obstáculo inicial seja melhor. Ou então, para resolver isso, a gente poderia também aumentar o tamanho dos obstáculos durante a inicialização dos waypoints pelo gráfico de visibilidade. Poderíamos também, para tentar resolver o problema do surgimento de loops, buscar utilizar técnicas de sonorização automática da curva. Uma outra ideia seria fazer detecção de impactibilidade das amostras, que são incluídas também no nosso experimento de Monte Carlo. E uma outra ideia também poderia ser validar o método em ambiente real, nos robôs reais, e ver como que isso performa. E, por fim, comparar esse planejador com outros também que considerem as restrições. Então é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, agradecer a Deus pelo esforço nesse trabalho. Todos os orientadores, o Marcos, o professor Rubens também, que foram uma ajuda inestimável assim, para a conclusão do trabalho, todos que estão presentes aqui assistindo também. A equipe Tandroids, que sempre foi uma grande motivação desse trabalho, né? Participo da equipe desde 2012, então até aqui foi muito desenvolvimento, muito aprendizado. E também o suporte da CAPES pela bolsa de mestrado. Muito obrigado. Ok, então passamos agora para a fase de arguição. Vamos iniciar essa fase